Meus amigos, minhas amigas, hoje o vídeo é um pouco diferente, por isso eu não quero perder tempo e já quero passar para vocês aquele anúncio rapidinho da Flash Score e a gente já volta que a nossa conversa hoje vai ser especial. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score e um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado a futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Meus amigos, agora são 9 horas e 8 minutos da manhã dessa sexta-feira, dia 31. Eu tô gravando esse vídeo mais cedo por alguns motivos, mas o principal deles é que agora ao meio-dia eu tenho novamente uma outra cirurgia de emergência para fazer num dente. Lembra aquele tratamento que eu fiz de emergência durante a madrugada? Eu, infelizmente, caí na mão de um dentista picareta que ele fez um serviço porco e eu vou ter que refazer todo o canal, tudo que foi feito por ele vai ter que ser refeito por uma dentista, dessa vez, espero que competente. E eu tenho essa cirurgia marcada para o meio-dia, então muito provavelmente eu vou estar sem poder nem falar durante essa sexta-feira. E eu queria estar recuperado para estar amanhã, para fazer amanhã o nosso pré-jogo, e no domingo para estar na rádio, também a gente vai fazer a transmissão de Vasco em São Paulo. E eu também, esse vídeo na verdade era para ter sido feito ontem à noite. Se eu não tivesse com o escritório aqui, se eu ainda tivesse com aquele estúdiozinho em casa, eu teria feito esse vídeo ontem à noite, depois da classificação do Palmeiras, mas né, como eu não tenho equipamento, o equipamento está tudo aqui, eu também estava com muita dor ontem e eu não consegui nem assistir o jogo. Porque eu tava tomando remédio e foi um negócio, ainda tá doendo muito, tá tudo anestesiado aqui, minha boca, e eu não consegui gravar ontem, mas eu acho importante a gente conversar, e eu queria muito também saber a sua opinião, já vou pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários. Eu acho que depois da classificação do Palmeiras ontem, o meu enteado, que é palmeirense, ele estava em casa lá comemorando, feliz da vida, e me fez ter uma reflexão em cima do que aconteceu. E eu queria explicar para vocês, fazer esse pequeno desabafo aqui e dizer o motivo principal do que me deixou mais triste ontem na classificação do Palmeiras. E você pode também incluir a classificação do Flamengo aí. Não é só a questão do Palmeiras por ter a classificação histórica que eles conseguiram ontem, mas também a classificação do Flamengo. E é aquilo que a gente vem falando já há muito tempo aqui no canal, praticamente desde que o canal existe, né? Porque o canal surgiu em 2017 e já nasceu num período que o São Paulo estava sendo devastado, estava sendo destruído pelas pessoas que estão lá há tanto tempo e que vão continuar lá há muito tempo, vão continuar muito tempo no poder. Eu acho que a gente pode analisar, eu acho que a gente não tem como não falar do Palmeiras, e eu peço até licença para os amigos palmeirenses, porque eu não conheço os bastidores do Palmeiras, mas eu acho que quando acontecem momentos como aconteceu ontem no Allianz Parque, eu acho que a gente deve refletir e se você me permite aqui na nossa conversa de hoje, fugir um pouco só do campo, né? Só da questão da virada, só da questão dos 4 gols. A gente pode usar isso, se for inteligente, a gente pode usar isso como um exemplo, né? Nós que torcemos para os times rivais. Eu tenho, já falei para vocês aqui, eu tenho uma história com o Palmeiras
principalmente por causa do meu pai, né? A minha família Barolo, italianada, todo mundo, a grande maioria torce pro Palmeiras. O meu pai era um palmeirense fanático e a gente teve um convívio muito legal durante toda a vida dele, de um brincando com o outro, um enchendo o saco do outro, mas principalmente um respeitando o outro. Então, por mais que eu tenha o Palmeiras como meu maior rival, maior do que Corinthians, maior do que qualquer outro clube do mundo, eu tenho um respeito muito grande e, sinceramente, de todo o coração, eu não tenho ódio do Palmeiras, não tenho ódio do Corinthians, eu não tenho ódio do Flamengo. Eu não consigo ter esse sentimento que eu aprendi com meu pai. Meu pai me levava para assistir o Flamengo do Zico, meu pai me levava para assistir o Corinthians do Sócrates, meu pai me levou para assistir no Morumbi, quando o Santos jogava no Morumbi, para assistir os meninos da Vila, o Juari, ver o Ailton Lira bater falta. Meu pai gostava de futebol e eu aprendi isso com ele. Ontem eu vi muitos São Paulinos, depois que acabou o jogo, que eu estava ali deitado meio sonolento por causa dos remédios que eu tomei, vendo alguns amigos São Paulinos falando sobre a classificação do Palmeiras. Eu vi poucos torcedores querendo meio que desmerecer a vitória. Pegou um time fraco, o gramado sintético, como até o treinador da LDU, que é brasileiro, né? Que não tem história nenhuma no futebol, foi falar do Abel, foi falar do gramado sintético. Eu acho que quando você tenta desmerecer uma classificação como a de ontem, por mais difícil que seja, né? Porque teve gente que tentou desmerecer, mas é muito difícil você desmerecer. Mas eu acho que você pode pegar alguns exemplos e o que me deixou mais triste, mais chateado, foi ver a distância que o São Paulo tá disso tudo, né? A gente vai ter a final de Flamengo e Palmeiras mais uma vez, o que eu estou acostumando chamar agora de o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, né, que é o que está se transformando no futebol brasileiro. A gente vai ter mais uma vez uma final entre esses dois clubes, merecida, né? Uma merecida final. Aliás, o Palmeiras merece ser campeão por tudo que fez durante a campanha e também pelo que fez nesses jogos de semifinal. E o Flamengo também merece por tudo que fez, pela reconstrução, por tudo. Esses times não estão aí à toa, eles não estão aí por acaso. E eu, olhando para a situação do São Paulo, vendo o que está sendo feito nos últimos 15 anos e vendo principalmente o que vai ser feito a partir de agora, com os conchavos políticos dessa gente que destrói o São Paulo há tanto tempo, o que me entristeceu ontem, o que me deixou muito desanimado, e eu tenho certeza que muitos são paulinos também, foi olhar o quanto o São Paulo está distante disso. Eu acho que em relação ao jogo do Palmeiras, a gente pode fazer uma análise de suposições, a gente pode fazer algumas suposições aqui, como, por exemplo, eu fico me perguntando como a diretoria do Palmeiras, a presidência do Palmeiras, o diretor de futebol do Palmeiras, o treinador do Palmeiras reagiu com o grupo após a derrota por 3-0 lá no Equador no primeiro jogo. Como o treinador do Palmeiras cobrou os jogadores, como os jogadores do Palmeiras foram cobrados, como a diretoria do Palmeiras cobrou esses jogadores. Isso tudo é suposição, a gente nunca vai saber como os bastidores do que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode ver, mesmo estando de fora, mesmo olhando de longe, a gente pode perceber e fazer algumas perguntas que a gente já tem a resposta. Por exemplo, eu pergunto a vocês o seguinte: quantos jogadores do Palmeiras decisivos, que ganham 2, 3 milhões, 1 milhão, quantos jogadores decisivos estavam fora ontem da partida mais importante do ano por lesão? Quantos jogadores estavam no departamento médico do Palmeiras? Pela primeira vez, segunda, terceira, quarta vez? Quantos atacantes do Palmeiras, importantes, decisivos, estavam fora do jogo, ficaram fora do jogo por lesão de ligamento? Uma única lesão de ligamento, a mesma lesão, né? Quantos jogadores do Palmeiras estavam fora do jogo de ontem? Quantos jogadores do Palmeiras se lesionaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar e não jogaram ontem porque estavam lesionados de novo no mesmo lugar? Quantos jogadores a diretoria do Palmeiras contratou porque o jogador, ou o empresário, ou o staff do jogador é amigo do diretor de futebol? Eu acho que nenhum. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhum. Quantos jogadores o Palmeiras contratou em fim de carreira, com histórico de lesão, para vir se encostar no Brasil aqui, ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões? Quantos jogadores do Palmeiras com lesão muscular, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, treinaram na chuva na véspera do jogo, como aconteceu com o Marcos Antônio? Quantos jogadores do Palmeiras ontem que classificaram o time para a final da Libertadores estavam com salários atrasados, com direito de imagem atrasado? Quantos?
Eu tô falando tudo isso, gente, porque aqui no canal a gente tem uma postura, sempre teve uma postura de defender a instituição, né? A instituição sempre veio em primeiro lugar. A instituição sempre veio primeiro do que qualquer jogador, do que qualquer dirigente, do que qualquer ex-jogador, ídolo. A instituição sempre veio em primeiro lugar. A minha preocupação é com a instituição. Os nomes que estão lá vão e voltam, vão e somem, desaparecem, outros surgem. Infelizmente hoje na direção do São Paulo a gente tem os mesmos nomes há pelo menos 15 anos e vão continuar por aí, que eu vou falar para vocês os conchavos políticos que estão sendo feitos, um vídeo até especial falando sobre isso. Mas eu adianto para você que nada vai mudar, absolutamente nada vai mudar. A tendência que piore é muito grande, porque as pessoas que estão no São Paulo hoje, o único objetivo delas, a única preocupação delas é se perpetuar no poder. É continuar o mesmo grupo que está lá, continuar fazendo as mesmas coisas, porque eles não têm capacidade de fazer diferente e eles não têm o menor interesse de que alguma coisa mude, de que as coisas realmente façam com que o São Paulo volte a ser o gigante que sempre foi. Eu não vou ficar repetindo aqui o quanto o São Paulo foi destruído. Eu não vou ficar repetindo aqui para você o quanto o São Paulo foi explorado na mão dessa gente, o quanto o São Paulo se apequenou, o quanto o São Paulo hoje é minúsculo, o quanto o São Paulo hoje é um coadjuvante do futebol brasileiro e vai permanecer assim por muito tempo. O que vai acontecer nos próximos anos, pelo que a gente está vendo, se não acontecer uma mudança estratosférica no São Paulo, e não se iluda, porque essa mudança estratosférica não vai acontecer, o São Paulo vai ser o coadjuvante que é hoje para menor. Vai ser cada vez menor. O São Paulo pode ganhar um Campeonato Paulista, pode chegar numa semifinal de Libertadores, pode até ser campeão de um torneio de tiro curto, como Copa do Brasil, se acontecer um novo milagre, como aconteceu em 2023. Mas a gente não pode se iludir, e foi isso que me deixou muito entristecido, é que o São Paulo protagonista, o São Paulo gigante, o São Paulo com jogadores com vergonha na cara, com jogadores que ganham em dia, que recebem o salário em dia, com jogadores de qualidade, com jogadores preocupados em honrar a camisa que eles vestem, uma diretoria competente, idealistas que pensem primeiro no São Paulo e não no próprio umbigo, e não na própria vaidade, e não na própria soberba que o cargo pode oferecer, a gente não vai ter mais. A gente não vai ter mais. A tendência, eu falo tendência porque eu não gosto de fazer previsão, mas a tendência é que a gente veja o que aconteceu ontem com o Palmeiras e anteontem com o Flamengo, acontecer por muito mais vezes, por méritos, por capacidade, por competência. E a gente está vendo uma tendência muito grande dos outros clubes que, por enquanto, não estão se mexendo, mas isso não é um problema nosso, né? Que eles continuem atrás, que o Palmeiras e Flamengo continuem nadando de braçada no futebol brasileiro. Isso é ruim, eu acho ruim não só para nós, torcedores, né, dos outros clubes, mas é ruim para o futebol brasileiro. Só que eu acho que o mérito, a competência tem que ser aplaudido. O mérito e a competência precisam ser enaltecidos. Quando você desmerece a competência, quando você desmerece conquistas importantes, como foi a do Flamengo na quarta-feira do Palmeiras ontem, você enaltece a incompetência, você destaca a incompetência. O meu medo do São Paulo hoje, o meu maior temor em relação ao São Paulo, é que eu vejo que alguns clubes que estão numa situação parecida ou até pior que o São Paulo já estão se mexendo para que as coisas mudem. Eu aposto com vocês que o Corinthians, por exemplo, não fica nessa situação que está por muito mais tempo. Não fica. O Corinthians não vai ficar anos vivendo o que está vivendo, porque alguma coisa vai ser feita. A pressão que existe no Corinthians, eu não sei se é por parte só dos torcedores, sinceramente não sei. Mas acho que a mobilização que já acontece hoje no Corinthians vai fazer com que as coisas mudem lá, primeiro do que vão mudar no São Paulo. No Santos, que também é um clube que foi destruído por incompetência, por má gestão, por tudo que a gente está vendo acontecer no São Paulo, também aconteceu no Santos,
Eu acho que também o Santos tem muito mais possibilidade que as coisas mudem para o Santos primeiro do que mudem no São Paulo. Porque nesses clubes, eu estou pegando esses clubes especificamente, mas você pode usar outros clubes também de exemplo, nesses clubes existe uma urgência maior para que as coisas mudem. Existe uma preocupação, existe um olhar para que, diferente do que acontece no São Paulo. Hoje, se você perguntar para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para ele fazer uma análise da gestão dele, eu tenho certeza que ele vai dizer para mim e para você que a gestão dele é boa. Se você perguntar para o diretor de futebol do São Paulo, que eu não sei agora se é o tal do Carlo Magno, se é o Belmonte, não sei mais, o São Paulo, ou se é o Dedé, ou se é o Chapecó, eu não sei quem é que manda no São Paulo, eu não sei. Mas se você perguntar para essa gente que está lá, se eles acham que a gestão deles é boa, eles vão falar que é boa. Eles não estão preocupados, eles não estão olhando para a situação, para a realidade. Eles estão vivendo num mundo paralelo. Eles estão vivendo num mundo de ilusão, eles estão vivendo num mundo onde, eu acho mesmo isso, que eles realmente acreditam que eles são bons, que eles realmente acreditam que eles estão fazendo um bom trabalho e que eles realmente acreditam que eles serão capazes de tirar o São Paulo dessa situação. O que eu vou falar para vocês e para eles é que eles estão completamente enganados. O São Paulo não vai sair dessa situação. Existe hoje uma articulação política que o presidente do Conselho Deliberativo vai se unir com o Casares, que vai se unir com o Carlo Magno, que vai se unir com os conselheiros, que vai... Tudo que é feito hoje no São Paulo é feito única e exclusivamente para que essas mesmas pessoas continuem comandando o clube. Que essas mesmas pessoas continuem fazendo aquilo que elas bem entendem com o clube. Tudo no São Paulo hoje está sendo montado, está sendo construído para que nada mude, para que as coisas continuem exatamente do jeito que elas são. E sabe o que vai acontecer com essa gente? Sabe o que vai acontecer com essa gente comandando o São Paulo? O São Paulo será cada vez menor. Como são essas pessoas? Menores que eu digo nas funções que elas exercem, porque eu não quero entrar no campo pessoal, eu não quero entrar na questão de caráter, eu não quero entrar nessa questão. A gente está falando de profissionais, entre aspas, que comandam aquele que já foi um dos maiores clubes do Brasil e hoje é um mero coadjuvante para menor, né? É de coadjuvante, é um clube que hoje é minúsculo, foi feito minúsculo por essa gente, e a tendência é que fique cada vez menor. Eu estava conversando com os amigos que ontem à noite também, conversando não, na verdade eu estava vendo os grupos e eu estava vendo os comentários, algumas pessoas reclamando da passividade da torcida do São Paulo. Que a torcida do São Paulo é muito passiva, que a torcida do São Paulo aceita tudo muito fácil, que a torcida do São Paulo esquece muito rápido, que a torcida do São Paulo vê o Luciano perder os gols incríveis que perdeu contra esse fraquíssimo time da LDU, e quando ele faz 2 gols contra o Bahia, gritam Luciano no Morumbi. Você sabe que eu não gosto muito de colocar, eu não gosto de colocar culpa na torcida, por mais que tenha torcedor, né, alienado, torcedor que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, torcedor mal informado, ou torcedor apenas que não tá nem aí pro clube mesmo, finge que tá... Mas eu concordo que existe sim uma passividade de alguns torcedores do São Paulo. Eu não chamaria de culpa, eu acho que o torcedor não tem culpa, mas alguns têm responsabilidade sim. São Paulo vai jogar contra o Vasco no domingo. Se o Luciano não vai jogar, já tem 10 no departamento médico, ele não vai jogar porque ele tomou um cartão amarelo besta, porque puxou o calção na frente do Bandeira. No próximo jogo contra o Flamengo, se ele fizer um gol, eu tenho certeza que vai ter gente no comentário do vídeo enaltecendo o Luciano e me xingando, me ameaçando, como sempre acontece. Eu acho que existe sim essa passividade. Eu acho que, na verdade, a grande maioria da torcida do São Paulo está indignada, a grande maioria está realmente muito revoltada com o que está acontecendo. Só que eu estou percebendo, e isso eu posso falar por mim, né, pelo sentimento que eu tive ontem, é que muita gente está tão desesperançosa que está abandonando o clube. Está largando mão do clube. Isso não é falta de amor, isso não é falta de sentimento, isso eu considero até uma questão de preservar a saúde mental, preservar a felicidade, porque o futebol, para essa gente, e para mim também, é muito importante. É muito importante, sim. O São Paulo é muito importante na minha vida, sim. É muito importante mesmo.
Você pode falar para mim, pô, Barolo, você não tem nada mais importante para se preocupar? Tenho muita coisa para me preocupar. Aliás, eu me preocupo com muita coisa. Eu tenho um defeito de personalidade de querer carregar o mundo nas costas. E isso me prejudica profundamente. É uma característica que eu gostaria muito de mudar da minha personalidade, mas eu não consigo. Eu tenho 55 anos, vou fazer 56. É muito difícil que eu mude agora. Mas o São Paulo é importante, sim, na composição do meu dia. E o São Paulo virou o meu trabalho. Né? Eu trabalho com isso. No domingo, eu poderia ficar com a minha família aqui, cuidando do meu dente, cuidando da recuperação da minha esposa, que fez uma cirurgia de emergência depois de ela ter passado por um câncer, mas eu vou para São Paulo fazer a Rádio Barolo, muito provavelmente com mais uma derrota desse time sem vergonha que a gente tem, e ser acusado por imbecis que a culpa é da rádio, que o São Paulo está nessa situação. Se o São Paulo perder, e tem grande chance de perder, vai ter gente que vai falar que a culpa é da rádio. O São Paulo virou o meu trabalho. Eu gostaria muito, se eu pudesse, como muita gente pode e vai fazer, de nem querer saber do que vai acontecer no domingo em São Januário. Eu gostaria de fazer isso. Talvez se eu pudesse, eu até faria. Mas é o meu trabalho. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com a rádio, com os meninos que cuidam, que com todo o carinho do mundo, com todo o esforço, com todo o empenho do mundo. Eu tenho um compromisso com os patrocinadores do canal, dos dois canais, os patrocinadores da rádio. E eu tenho um compromisso com você, São Paulino. Eu tenho um compromisso com os amigos que estão aqui, com os mais de 500 mil inscritos do canal. Porque eu tenho certeza que, como o São Paulo é importante para mim, ele também é muito importante para algumas pessoas. Eu falo que o São Paulo é importante para mim, porque em alguns momentos, eu vou repetir, eu gosto sempre de repetir essa história, porque só para dar um pouco de lógica para essa situação toda, o São Paulo, o olhar para o São Paulo, ter o São Paulo do meu lado, foi o que me salvou em alguns momentos difíceis da minha vida. Quando a minha esposa teve câncer, que eu não parei com o canal, só parei na semana da cirurgia que ela fez, mas eu continuei no canal, que era uma válvula de escape para mim. Quando eu fiquei desempregado 6 meses, eu passei fome quando eu fiquei desempregado 6 meses. Claro, com uma maneira um pouco exagerada de falar, mas a minha geladeira tinha uma garrafa de água Doriana, e eu comi miojo 70 dias seguidos, porque eu não tinha dinheiro para comer. E o São Paulo estava lá. O São Paulo estava lá. Quando passava em TV aberta, eu assistia, porque eu também não tinha TV a cabo, não tinha dinheiro para pagar a TV a cabo. Quando passava na TV aberta, eu assistia. E eu acompanhava o São Paulo na medida que eu podia. Quando meu pai, que foi tão importante na minha vida, faleceu, o São Paulo estava lá. A nossa última conversa foi um zoando o outro, que o São Paulo ia jogar, disputar um título com o Flamengo e perdeu. O meu pai me zoou na nossa última conversa. O São Paulo estava lá no dia seguinte. Quando a minha mãe morreu, quando eu já tinha o canal, e teve gente que comemorou, lembra que eu falei pra vocês? O São Paulo tava lá, eu gravei vídeo 2 dias depois, 3 dias depois teve jogo. E graças a Deus que teve jogo, porque eu pude esquecer um pouco que eu tinha enterrado minha mãe 2 dias antes e no dia seguinte a gente comemorando a morte da minha mãe. Então, o São Paulo é muito importante pra mim, sim. Eu poderia ter uma postura diferente, se eu tivesse uma personalidade diferente, de ser um bobo alegre aqui, tá aqui detonando o Palmeiras, xingando o Palmeiras, o gramado sintético, o Flamengo, que o esquema Parmalat, esquema Leila, esquema BAP, esquema Uscambal. Mas a minha característica, a minha personalidade me faz olhar para uma outra questão, me faz olhar para o São Paulo de uma maneira diferente. Eu falo para vocês que eu pago um preço muito alto porque não é fácil ser assim, não é fácil. Você paga um preço muito alto. Para mim não é legal ser odiado, essa é a palavra, pelo presidente do São Paulo, pelo diretor de futebol do São Paulo, pelos jogadores do São Paulo, pela categoria de base do São Paulo, e por parte dos torcedores do São Paulo. Não é legal, não é gostoso. Eu gostaria muito de estar no lugar do Fernando lá, do Insta Verde, meu amigo, meu parceiro, que deve estar feliz da vida hoje. Eu gostaria muito de estar no lugar dele, de estar comemorando, de estar festejando, de estar aguentando um outro mala que vem encher o saco dele, mas eu gostaria muito de estar no lugar dele. Mas a gente está aqui falando há 24 minutos da situação lamentável e lastimável que vive o nosso time do coração, o meu time do coração. Então, meus queridos amigos, eu não vejo nenhuma perspectiva de melhora. Não vejo. Eu não vejo, porque não vai acontecer. Não é uma questão de ser pessimista ou otimista, entenda bem. Não é uma questão, essa não é a questão. A questão é de você olhar, analisar, né, procurar se informar da melhor maneira possível, da maneira mais honesta possível e digna possível,
e transmitir para você, amigo São Paulino, principalmente, amiga São Paulina, o que acontece no nosso clube. Porque eu acho que eu tenho essa responsabilidade. E essa responsabilidade com você, principalmente de ser verdadeiro e dizer aquilo que eu penso e dizer aquilo que eu sei e passar as informações para você, que é o compromisso que eu tenho aqui como jornalista, que é a profissão que eu escolhi, né? Eu não sou influencer, eu não sou blogueiro, eu não sou youtuber. Quer dizer, eu posso até ser tudo isso, mas acima de tudo eu sou jornalista e eu tenho um compromisso com a profissão que eu escolhi, né? Lá atrás, quando eu era moleque, com a profissão que eu escolhi. E a gente vai continuar aqui, mesmo sendo um desprazer enorme acompanhar o São Paulo hoje. Mesmo sendo um desprazer enorme acompanhar as entrevistas do presidente do São Paulo. Mesmo sendo um desprazer enorme olhar e saber tudo o que acontece no São Paulo. Quer dizer, o que eu sei que acontece no São Paulo, com tudo que está sendo feito por essa gente que está lá. Não é prazeroso para mim mais. Não é prazeroso. Não é prazeroso mais assistir o jogo do São Paulo. Não é prazeroso. É prazeroso fazer a rádio porque eu vou lá ver a molecada, a gente se diverte, a gente fala, a gente brinca, a gente tem uma outra, né? Graças a Deus eles são, é um pessoal muito do bem que tá lá. Tá aqui com vocês é um prazer. Ver os comentários, conversar com vocês, ir lá no Instagram, as brincadeiras, é muito legal. Isso dá um prazer enorme, porque quando eu li, por exemplo, os comentários da Érica, né, vendo a força que vocês me dão, isso é muito prazeroso. E isso dá uma força muito grande pra gente continuar, pra gente estar aqui. Mas o São Paulo, a instituição, São Paulo Futebol Clube, tudo que acontece hoje no São Paulo, pra mim, é um enorme desprazer, é uma tristeza muito grande, não é só um desprazer, é uma tristeza muito grande. Saber que tudo vai continuar do mesmo jeito, que nada vai mudar. Ah, Barolo, o que a gente pode fazer? Eu, sinceramente, eu não sei o que a gente pode fazer. Rezar? Não sei. Eu vou continuar aqui com a voz que eu tenho, graças a vocês, com a voz que a gente tem, porque quando eu falo eu, né, somos nós. Se o canal tivesse um inscrito, só eu de inscrito, não teria voz nenhuma. A voz é nossa, nós temos a voz. A nossa missão, a minha missão aqui, é continuar enchendo o saco desses caras. É continuar mostrando para eles o quanto eles são incompetentes, o quanto eles estão destruindo um clube que é amado por 22 milhões de torcedores e tentar, de alguma forma, com essas cobranças, que esses caras caiam em si. Caiam na realidade e vejam a situação que o São Paulo vive hoje. Até porque, se a gente for olhar, Palmeiras e Flamengo viveram momentos muito difíceis. Eu acompanhei a história do Palmeiras talvez um pouco mais de perto por causa do meu pai, né? Desde a fila que foi quebrada lá naquele jogo contra o Corinthians em 93, 94, dos 2 rebaixamentos do Palmeiras, das dificuldades que o Palmeiras teve, e o Palmeiras conseguiu se reerguer. Por cobrança, por torcida cobrando, por dirigentes como Paulo Nobre, que graças a Deus, por palmeirense, entrou lá e revolucionou. E no Flamengo também, os dirigentes que viram a situação devastadora do Flamengo e caíram em si, na realidade, e viram que dava para mudar, que alguma coisa precisava ser feita. E antes que alguém fale que o rebaixamento é a solução, o Flamengo não teve que ser rebaixado para se reerguer. E nem o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não se reergueu por causa do rebaixamento. Se o rebaixamento fosse garantia de mudança, quantos clubes aí que foram rebaixados 5, 6 vezes estariam maior que o PSG? Então, existe sim a esperança. Dá para mudar, dá para mudar. Não é um problema que não tem solução. O São Paulo não está de longe um problema que não tem solução. Qualquer problema tem solução. Mas para que haja essa solução, para que as coisas mudem no São Paulo, é preciso mudar a cabeça das pessoas que estão lá. É preciso mudar a mentalidade das pessoas que estão lá. E para mim, isso é impossível de acontecer. Isso não vai acontecer com as pessoas que estão lá hoje no São Paulo. Bom, meus amigos, meia hora de vídeo, já são 9h35, eu vou me preparar para a cirurgia lá, para essa emergência do dentista. E vocês não sabem para mim o que é ir no dentista fazer um tratamento. Vocês não sabem. Para mim, acho que não existe mais terrível no mundo do que isso. Então, eu tô gravando esse vídeo mais cedo, é um vídeo sem informações do São Paulo, não tem novidade. A gente fala tudo isso amanhã, até porque o que deve ter de informação hoje é que nenhum jogador se recuperou, porque, né,
o blogueirinho fez. Não deve ter informação nenhuma, tem nenhuma grande novidade, duvido que tenha. Mas amanhã a gente está aqui de volta, se Deus quiser, eu vou estar recuperado, vou estar bem. A gente posta uns vídeos às 7 da noite, fazer o pré-jogo, né, contra o Vasco, nesse limbo, nesse final de ano melancólico, mais um final de ano melancólico do São Paulo, graças à responsabilidade total dessas pessoas que comandam o clube e que infelizmente vão ficar lá por muito tempo. Se você me permitir, peço para você o like no vídeo, peço para você a inscrição no canal, peço para você continuar aqui com a gente, continuar dividindo esses momentos aqui de geralmente muita dor e muita tristeza em relação ao clube que a gente ama. Mas o que eu posso garantir para você, que a única coisa que eu posso garantir para você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, é que estaremos aqui, não vamos desistir. Eu estou pensando até em fazer outras coisas, em explorar mais o canal Barulho Jogos para falar dos jogos, dos outros jogos. Por exemplo, fazer uma análise, como a gente faz do São Paulo, podia fazer no jogo do Palmeiras, podia fazer na final da Libertadores, né? Podia fazer agora nas finais da Copa do Brasil, porque além de tudo, eu gosto eu gosto do futebol, eu gosto de falar sobre futebol e eu também gosto de ser feliz, né? Eu gosto de ter prazer nas coisas que eu faço, eu gosto de trabalhar com alegria. E talvez eu tenha que me reinventar em alguns momentos para poder continuar fazendo aquilo que eu gosto, que é me comunicar com vocês e falando sobre futebol. Mas a gente vai continuar aqui falando do São Paulo também. A gente vai continuar aqui brigando pela instituição da nossa maneira. Inútil? Talvez seja inútil. Mas eu fico pensando, se não fosse a indignação da torcida do São Paulo, e eu me incluo nessa torcida, onde estaria o São Paulo hoje? Eu acho que muito provavelmente o São Paulo já teria sido extinto na mão dessas pessoas. Se não fosse a cobrança, se não fosse a indignação, se não fosse a revolta e o amor e o sentimento que a grande maioria da torcida do São Paulo tem pelo clube. Fiquem com Deus, meus amigos. E se eu puder abusar, faça uma oraçãozinha, só um dedinho cruzado aí para eu não ter tanto pavor do dentista na cirurgia que começa agora no meio-dia. Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.